Olá, são 4 horas e 1 minuto. Hoje é dia 6 de outubro, sexta-feira. Estamos começando o nosso programa Sala de Notícia aqui ao vivo pelo Facebook. Depois o arquivo você encontra no site saladenoticia.com e também no nosso canal no YouTube e aqui mesmo no próprio Facebook. Também fica arquivado ao vivo. E começando hoje, vamos falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira jogou ontem contra a Bolívia pelas eliminatórias e foi recebida no aeroporto. Vamos ver. Eu não sei se vocês perceberam que uma mulher disse no vídeo, nem ele esperava. Então não é a seleção brasileira, não. É pegadinha minha. Eu não sei se é pegadinha minha ou dessa multidão que está aí. Então nem ele esperava. Ele quem? Nesse próximo vídeo curtinho aí você vai saber de quem é que nós estamos falando e quem é que está sendo recepcionado por essa multidão. É no aeroporto de Belém, no Pará. Deu para ver aí, né? A imagem meio ruim, mas é o Jair Bolsonaro. Lamento informar que essa adoração toda aí, se trata dos fãs de Jair Bolsonaro, que receberam o político que foi a Belém participar do Círio de Nazaré, no Pará. Agora me diga uma coisa, qual é o político brasileiro que chega num aeroporto hoje em dia e é recebido por fãs, mesmo que sejam meia dúzia, mesmo que sejam 100. Isso não acontece, né? Infelizmente, acontece com o Jair Bolsonaro, que é um cidadão que tem uma pregação de ódio, de vamos matar. Ah, é só bandido. Bom, você sabe muito bem que vai sobrar para muito mais gente além dos bandidos, se vier a acontecer a presidência da República ficar nas mãos de Jair Bolsonaro. E dar arma para todo mundo foi uma das coisas que ele falou ontem, lá em Belém. Jair Bolsonaro disse, olha, vamos liberar o porte de arma. Vamos liberar porque tem muita restrição. E o Brasil tem 60 mil mortes por ano. Imagine você, com todo mundo tendo porte de arma, onde é que a gente não vai chegar. Mas o Bolsonaro também criticou nudez em exposições, também pediu uma salva de palmas para o general Antônio Mourão. E quem é o Antônio Mourão? É aquele general que que avisou, digamos assim, ou ameaçou, que seria melhor, fazer uma intervenção militar caso as coisas não andem bem. Então você vai percebendo que vai se criando um clima favorável à eleição do Jair Bolsonaro. A cada momento, a cada semana, a cada reforma política que não acontece, a cada criminoso desses de colarinho branco que está lá em Brasília, sem receber a devida punição, sem ser afastado da vida pública, sem ir para a cadeia, a cada vez que a reforma política não serve para nada, apenas para favorecer quem já está lá, e eles fazem de tudo para evitar que o sistema tenebroso deles seja perdido, tudo isso só vem fortalecer o Jair Bolsonaro. E o crescimento também do conservadorismo na população, esses escândalos que se fazem em torno de uma
exposição de quadros no museu onde só vai quem quer. Todo um ambiente está se formando em torno de favorecer a candidatura de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai ganhar a eleição? Eu não vou dizer isso, evidentemente. A maioria é sempre silenciosa. Há muita gente que aposta que ele não vai ganhar, mas eu não apostaria que ele não vai ganhar. Eu acho que as coisas vêm se direcionando de forma muito favorável para ele. E, de qualquer maneira, não resta dúvida de que Jair Bolsonaro, a gente gostando ou não gostando, é uma força política desta eleição de 2018. E a gente vê, por exemplo, ontem foi publicado um artigo num dos jornais mais importantes do país, o jornal O Estado de São Paulo, reclamando contra o estado de coisas que nós estamos vivendo. Um artigo importante, num jornal importante, e que dizia várias coisas corretas que eu tenho certeza que nenhum de vocês, nenhum de nós brasileiros discorda. Indivíduos e grupos poderosos vêm usando a lei ou a prerrogativa de legislar com o propósito de auferir vantagens injustificáveis, portanto, ilegítimas. O Executivo e o Legislativo, profundamente desacreditados pelo envolvimento de altos escalões em inimagináveis escândalos de corrupção, perderam a credibilidade para governar e legislar. É verdade, não é? Embora moralmente desgastadas, as lideranças políticas têm força para tentar deter a Lava Jato e outras operações congêneres, escapar da justiça e manter seu ilegítimo status de poder. A essa altura, já ficou realmente ilegítimo o poder que essa gente tem em Brasília. E um aviso também está nesse texto: a apatia da nação pode ser aparente e inercial, explodindo como uma bomba se algo ou alguém acender o pavio. De fato, é inegável que esse risco existe. O Brasil não pode continuar sangrando indefinidamente, pois isso aumenta a descrença no futuro, retarda a tomada do desenvolvimento econômico e ameaça a estabilidade política e social. Concordo plenamente. Várias coisas nesse texto, eu acho que qualquer pessoa concorda. Mas esse texto foi escrito pelo general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. E eu destaquei apenas alguns trechos com os quais eu concordo e eu acho que todo mundo concorda. Mas aí ele vem para complementar dizendo: a intervenção militar será legítima e justificável, mesmo sem amparo legal, caso o agravamento da crise política, econômica, social e moral resulte na falência dos poderes da União, seguida de grave instabilidade institucional com risco de guerra civil. Realmente, se isso acontecer, estaremos numa situação muito grave e, se isso acontecer, o Exército vai intervir. Só que, infelizmente, não será a solução. Voltaremos a viver numa ditadura. A última durou mais de 20 anos e a próxima ninguém sabe quanto vai durar, porque você sabe o dia que começa, mas o dia que termina, ninguém sabe. Então vamos torcer para que, de fato, nada disso aconteça. Bem, nós vamos falar agora longamente até sobre o Hospital Geral Clériston Andrade, que anunciou uma reforma. Nós conversamos com o atual diretor do Hospital Clériston Andrade, mas conversamos também com o ex-diretor Eduardo Leite, que tem uma atuação que ficou marcada lá na história do Clériston Andrade, e nós fomos ouvi-lo também para falar sobre essa situação. Primeiro nós vamos ouvir a palavra do diretor, o José Carlos Pitangueira, que está já recorde na direção daquele hospital, chegando aos 5 anos na frente do cargo, e que tem sido reconhecido como um diretor atuante, um diretor que consegue dar conta daquele recado ali, e ele explica para a gente como é que vai ser a reforma. Em relação a essa ala que você fala, são 60 leitos. Para você ter uma ideia do que... Epa, aí entrou o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é o ex-diretor e já tem bastante tempo, né? Tem 10 anos que o Eduardo Leite esteve na direção do Clériston Andrade. É o vídeo com o Pitangueira primeiro, falando da reforma. Nós temos hoje 302 leitos,
e mais os extras que ficam na maca, que às vezes chegam a ter 40, 45 pacientes. Uma das coisas que o senhor falou é que com essa reforma não vai mais ficar paciente no corredor. Realmente dá para fazer isso? Eu espero que pelo menos com 90 dias eu consiga fazer isso. Depois de 90 dias eu não sei, porque são 127 municípios, nós estamos preparados para poder atendê-los decentemente. Mas eu não posso chegar e essa informação eu dou e daqui a pouco tem que ter paciente, porque sempre qualquer obra, quando você cresce, é mais procurado ainda. Você veja, nós não tínhamos endoscopia digestiva. Você no dia que faz endoscopia digestiva, CPRE, colonoscopia, todo município da Bahia, que só tem Roberto Santos e agora o Cléristo. Então todo mundo vem para o Cléristo. Aí você começa a diversificar, você faz vídeo da coloscopia. A vesícula nossa, nós fazemos por vídeo. Ninguém quer fazer mais aberto. Então começa a procura. E essas procuras, você vê, nós somos o único de polo traumatizado. Tem um acidente, a nossa micareta, 12 tiros, todos 12 aqui dentro. Então ele não pode dizer, porque nós vamos continuar atendendo todo mundo. Mas vai aumentar a capacidade do hospital? Vai aumentar também na saída da maternidade para o EC. Vai aumentar no EC da nossa maternidade de 22 leitos e 5 de cirurgia obstétrica, ginecológica, vai passar para lá 102 leitos. 102 leitos vão ser criados só de obstetrícia, mais 39 leitos para o parto. Vai ser criado no EC. E nós iremos aproveitar fazendo uma UTI de 10 leitos para cardiologia e uma UTI de 10 leitos para neuro. Quer dizer, nós vamos crescer, vamos ter uma enfermaria de 44 leitos só para ortopedia. Hoje nós temos 18 leitos e todos os outros pacientes ocupando leito de outras especialidades. Mas durante a obra o atendimento vai ser reduzido? Não, o que nós programamos é o seguinte, já começando com a prefeitura, com a nossa secretária Denise, já foi absorvido bem por ela, porque ela quer ver a melhora de feira, o prefeito quer ver a melhora de feira, o governador quer ver a melhora de feira, o secretário de saúde, o doutor Fábio, quer ver a melhora de feira, então todo mundo vai ajudar. A nossa UPA vai dar uma cobertura total, a nossa emergência, nós vamos continuar tendo a nossa emergência aberta, tudo isso aberto, mas nós vamos nos firmar mais no polo traumatizado e nos AVCs. Essa parte clínica vai ter que ser distribuída entre as policlínicas e a UPA. Os pacientes graves, entubados, que precisam de UTI, nós vamos trazer, porque a UTI nossa vai continuar funcionando. Nossa enfermaria continua funcionando. Agora, a emergência, nós vamos tentar fazer só aqui dentro os polos traumatizados. Se não tiver jeito, a gente vai fazer tudo, não vai fechar nada. Nós vamos fazer por série, fazer o quadrante, vamos fazendo cada parte e mudando de posição. Está tudo preparado e com certeza absoluta vai ser um sucesso total. O que é exatamente que vai ser reformado e qual é o prazo? Toda emergência vai ser reformada, toda, muda tudo. Inclusive vai ser aumentada. E durante 6 meses. Pode ser menos? Pode. Agora nós vamos depender muito da chuva, porque esse ano eu tenho 5... Eu cheguei aqui em junho de 2013, eu tenho 5 segundos semestres aqui dentro. Então, esse foi completamente diferente a temperatura. Se nós não tivermos chuva, eu acho que nós podemos acabar nos 6 meses. Finalmente, boas notícias vindo do Cléristo Andrade, né? E até a perspectiva de acabar a obra antes de 6 meses, melhor ainda, se acontecer. Agora, você viu aí 40 a 45 leitos pelo corredor, isso representa cerca de 15% da capacidade do hospital. Então, é muita gente. O pior é que, como o diretor disse, pode, depois que o hospital estiver renovado com mais vagas, novamente vir mais gente e a gente ver se repetir essa cena. Mas vamos torcer para que as coisas realmente caminhem da melhor forma possível. Mas que fim levaram aqueles 60 leitos de um anexo do Cléristo Andrade, que foi inaugurado em 2007, no governo Jacques Wagner, quando o Eduardo Leite era o diretor.
nós fomos ouvir e saber justamente isso do Eduardo Leite. Em relação a essa ala que você fala, são 60 leitos. Para você ter uma ideia do que significam 60 leitos hospitalares, são poucos hospitais no interior da Bahia, privado e público, que têm 60 leitos. São poucos. Se você me disser quantos são, eu não confesso a você que eu não sei lhe dizer, mas eu diria a você que em toda a Bahia não tem 10 hospitais públicos com 60 leitos no interior. 10. E que é um absurdo, porque nós temos grandes cidades. São 60 leitos que funcionaram durante 5 anos, ou seja, funcionou logo que eu saí, continua funcionando logo que eu saí do hospital, que são fase de 10 anos. E depois de 5 anos foi feita uma reforma muito boa, pelo que eu soube. Colocaram oxigênio embutido que não tinha, ou seja, colocaram uma central de gases que não tinha. E depois de concluída essa obra, por incrível que pareça, um verdadeiro crime com o erário, ficou fechado. Por quê? E está fechado até hoje. A única explicação que a gente encontra por irresponsabilidade, porque isso representava custo, que evidentemente foi desviado para publicidade, para dizer que a Bahia está muito bem, mas é mal. Essa que é a realidade. Porque um estado como a Bahia, que gasta mais de 150 milhões por ano em publicidade, tem coisa errada. Porque a Bahia não tem dinheiro para estar jogando fora. Não tem por que o governo fazer isso. Eu sonho com um dia que seja proibido publicidade municipal, estadual ou federal. Porque isso é um absurdo. Publicidade institucional. Use cinto de segurança, se for dirigido, se beber não dirija, coisa desse tipo. Absurdo isso. Então estão lá fechados. Bom, pois é, o Eduardo, essas imagens que a gente viu da ala restaurada e depois da ala degradada totalmente de novo foram feitas pelo Eduardo Leite. Agora, recentemente, essa ala já abandonada, ele fez essas fotos e ele fica indignado com a situação que encontra hoje lá. Mas para o diretor Pitangueira, essa ala anexa não era uma boa ideia e ele chegou a classificar como um depósito de gente. Essa ala, se fosse na minha época, ficaria como ala de parte administrativa. E a parte administrativa seria criado um leito dentro do hospital. Você não consegue ter um anexo que para você transferir um paciente que precisa fazer um raio-x tem que ter uma ambulância. Pelo amor de Deus, isso não existe. Se o paciente que está internado no anexo precisar fazer uma tomografia, vem de ambulância. Se precisar fazer um raio-x, vem de ambulância. Vinha, né? Mas aquilo, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. E se de noite estivesse chovendo, você não tinha como circular para passar para fazer nada. Você tinha umas enfermarias, tinha um posto de enfermaria, não tinha médico nenhum lá dentro, e ninguém ia lá. Eu acho que se eu fosse eu não tinha feito. Não estou criticando. Que desativou? Não, quando eu cheguei aqui já estava desativado, e eu, para fazer internamento, eu acho desnecessário. Isso será um depósito de gente. E depósito a gente faz de material, de outras coisas. É minha opinião, nua e crua. E eu acho que eu respeito de todo mundo, quero que respeitem a minha também. Olha, as inconveniências dessa ala que aponta aí o diretor Pitangueira, acho que até os argumentos dele são aceitáveis. Mas que há um desperdício duplo, porque primeiro essa era uma parte sem uso do Hospital Lopes Rodrigues, que trata pacientes com doenças mentais. E aí o Eduardo Leite, quando dirigia o Clériston Andrade, conseguiu incorporar essa área para aproveitar para fazer um espaço para pacientes do Clériston Andrade, que estavam precisando. Foi feito isso, foi feito esse investimento e depois abandonado. Então, houve um desperdício de novo daquele recurso que foi utilizado aí nessa reforma e agora tem novamente esse espaço sem uso. Se é o caso de botar a administração lá, então que se coloque a administração lá, mas que o espaço seja aproveitado. E aí abram-se os leitos nas salas que vão esvaziar de administração, né? Já que o Pitangueira disse que esse seria o caminho. Mas o que a gente tem visto é um desperdício. Nesse caso aí, não há a menor dúvida em relação a isso. Mas já que estão se criando, de qualquer maneira, com a emergência, com a mudança lá da maternidade para o Hospital Estadual da Criança,
Então, será que é preciso um novo hospital para a Feira de Santana, como é promessa do governador Rui Costa, promessa da campanha eleitoral? O Eduardo Leite acha que não, e o Pitangueira acha que sim, que ainda cabe um hospital novo para a Feira de Santana. Vamos ouvir primeiro o Eduardo Leite falando sobre isso. Estão fazendo uma reforma. Não sei que tipo de reforma é essa que vão fazer no Clérigio. Assim como estão fazendo um hospital, anunciando a construção de um hospital metropolitano. Um absurdo. Você acha absurdo por quê? Porque nós, na realidade, nós não precisamos construir mais hospitais. Nós precisamos reformar os que já temos, ampliando os que forem necessários de ampliar. Essa que é a realidade. O que existe é uma má gestão na saúde pública, fazendo com que falte leitos, quando na realidade nós temos leitos. Má gestão é o que entende o médico Eduardo Leite. E de tanto falar da gestão, e depois de ter sido diretor do hospital, e depois de estar se envolvendo em política, parece que o Eduardo Leite está trocando a medicina pela política. E já que estávamos aí nessa conversa com ele, para encerrar esse tema, quer dizer, com esses dois personagens, a gente perguntou isso para o doutor Eduardo Leite. Vamos ouvir o que ele diz. Uma emergência nova, eu acho que nós devemos ter um hospital, mas para dar Eu me enganei. Tinha que ouvir ainda o que é que o Pitangueira diz sobre a questão de fazer um novo hospital. Ele acha que ainda existe sim, mesmo com a ampliação da emergência do Clériston, que tem um custo de 5 milhões, é uma obra que não é uma obra pequena, mas que mesmo assim ainda cabe um novo hospital. Vamos ouvir a opinião dele. Uma emergência nova, eu acho que nós devemos ter um hospital, mas para dar retaguarda à emergência do Clérigio Andrade, que podia ser melhor, porque você tinha no Dom Pedro, quantas pessoas nasceram no Dom Pedro, quantas pessoas quebraram o braço e foi atendido no Dom Pedro, quantas pessoas caiu, se feriu e foi atendido no Dom Pedro, o Dom Pedro fechou. Você só tem hoje no Dom Pedro cardiologia e oncologia, e olhe lá. Então, nós precisamos, a Casa de Saúde de Santana já foi um atendimento espetacular para a Feira de Santana. Então, tudo isso ajudava o Clérigio. Então, hoje, você só tem um Clérigio, mais ninguém. É Clérigio ou Clérigio também. Só isso. Mas eu não entendi. Com a emergência reformada e ampliada, então, seria desnecessário construir um novo hospital? Não. Seria necessário para a retaguarda. Você não precisava ter 2 hospitais com 2 emergências. Não precisa. Você precisa ter um hospital com uma emergência funcionando e você ter um que você consiga atender decentemente o paciente, resolver o problema, ele faz a cirurgia e vai para esse hospital de retaguarda, 200 leitos, um hospital de retaguarda que possa fazer consulta, que possa ter um ambulatório, que possa fazer o acompanhamento da cirurgia que for feita no Clérigio Andrade, e o Clérigio Andrade seria um hospital mais de pobre traumatizado. Agora sim, para finalizar, vamos ouvir o doutor Eduardo Leite falar sobre essa mudança de ramo dele, da medicina para a política. O senhor está definitivamente trocando a medicina pela política? Eu não vou dizer assim que eu diria trocando, eu diria que eu estou pensando bastante em relação a isso, porque a gente cansa de esperar por parte desses políticos que viraram profissionais. Eu, como cidadão, sou contra o profissional político. Política não é profissão. Profissão é de jornalista, de médico, de engenheiro, de pedreiro, eletricista, enfim. Profissionais mesmo, de todos os serviços. Política é uma doação. É um absurdo um governador se aposentar a vida toda, ter plano de saúde. Se você for suplente de um senador e ficar por 3 meses, você tem uma aposentadoria vitalícia, plano de saúde vitalício, odontológico, até para colocar silicone, se por acaso até quiser mudar de sexo, que agora é moda, né? O senhor ingressou no setor público como diretor do Clérigio Andrade num governo do PT. Depois rompeu na sua saída do hospital e andou fazendo algumas reuniões, participando com o PSOL. E também já se declarou mais recentemente simpatizante do Bolsonaro. Que guinada foi essa? A gente vai procurando rumos.
Eu nunca pensei na minha vida em me filiar a nenhum partido. Fui filiado ao PSOL, por força de influência de um amigo meu, Marcos Mendes, uma pessoa que eu gosto muito, que na época era presidente, e Marcos veio à Feira de Santana botar na minha cabeça para que eu me filiasse ao PSOL, com a possibilidade até de eu sair candidato a prefeito. Eu diria que eu fui no canto do Marcos Mendes, esse meu amigo. Mas depois eu vi que realmente as nossas cartilhas, as nossas leituras não coincidiam. O pessoal veio de uma linha muito radical, da qual eu não concordo, e aí me desfiliei. O Bolsonaro, porque a gente vê que o país está numa desordem total, nós não temos segurança, e Bolsonaro veio com esse discurso que todo mundo apoia e eu apoio. Eu diria a você que se por acaso o Bolsonaro for uma opção para presidente da República e por acaso o meu candidato não venha a concorrer ou não chegar no segundo turno, eu votaria no Bolsonaro tranquilo, não tenho nenhum problema e faço questão de dizer isso. Eu não tenho porquê, eu não tenho receio de dizer que eu me simpatizo com o Bolsonaro nas ideias do que ele tem, certo? Espero que ele seja mais liberal possível, porque a minha ideia é realmente ser liberal. E o seu candidato não é ele? No momento, meu candidato é João Amoedo, que ainda não se definiu como candidato. Eu conheci o João Amoedo pessoalmente na última sexta-feira, no almoço de uma palestra que eu fui um dos coordenadores. Já o conhecia, vamos assim dizer, pela mídia, li leituras, e realmente o discurso de João Amoedo é o meu discurso. Ele não tinha se insinuado para ser candidato, mas já se desfiliou do partido no que diz respeito como presidente do partido, que é uma regra do Partido Novo, do qual eu sou recém-filiado. O Partido Novo, eu diria a você o seguinte: eu comungo de tudo que está escrito no Partido Novo. Tudo que está no Partido Novo, eu já disse até brincando para o próprio João Amoedo, vocês captaram as minhas ondas eletromagnéticas e fizeram o que eu queria fazer se fosse o partido. O Partido Novo não aceita reeleição no Executivo, só aceita 2 reeleições do Legislativo, acho isso certo, porque o Partido Novo, como Eduardo Leite, o cidadão, diz que política não é profissão, política é doação. Eu tenho 68 anos de idade, 42 como médico, agora eu posso me dar a minha vontade de dizer, vou largar a medicina, vou me dedicar à política, vou ingressar numa provável candidatura, ainda não está definido, e talvez eu saia candidato a deputado federal, vou depender ainda de decidir, de vencer aí, inclusive, a resistência da minha família e de alguns amigos que estão, inclusive, no meu ponto de vista, equivocados. Nós temos que incentivar pessoas que nós confiamos, que nós respeitamos, a entrarem na política, porque é uma sociedade que não se envolve com política, ela deixa espaço para que os maus cidadãos, os corruptos, venham ocupar e dirigir o nosso país, o nosso município, o nosso estado. É o que está ocorrendo. Nós temos o quê? Uma quadrilha no Senado, nós temos outra quadrilha no Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, e muitas quadrilhas no Executivo. Bom, então acho que pelas declarações aí não resta dúvida, né? Eduardo Leite realmente agora definitivamente ingressou na política. Está animado com essa perspectiva e boa sorte para ele, para todos os que vierem novos entrando aí de todas as correntes políticas, de todas as vertentes, porque sem dúvida a gente precisa de renovação na política brasileira. E como hoje é sexta-feira, a gente vai encerrar com uma agenda cultural preparada e narrada pela Ludmila de Oliveira. Vamos à programação cultural do fim de semana. A Festa Literária de Cachoeira, a Flica, começou ontem e vai até domingo. Se você pretende aproveitar o evento ainda hoje, às 19h vai ter à mesa a poesia em suas infinitas estações, com Rui Pinheira Filho, que tem mais de 20 livros de poesia publicados. O poeta Zé Calu se apresenta às 6h dentro do espaço Território Flica. Ramon Lima é a atração de hoje na Cúpula do Som, na Calilândia. O cantor se apresenta a partir das 8h. O cantor e compositor Asa Filho se apresenta hoje na Cidade da Cultura, em Feira de Santana. O artista, que possui um repertório bem nordestino, se apresenta com o terceto Colher de Pau, a partir das 9h.
A dupla Ana Vitória se apresenta hoje às 9 horas no Área Hall. No sábado, o Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, FENATIFES, promete uma maratona com 9 atividades para o público infantil, entre espetáculos, oficinas e rodas de conversa. Logo pela manhã, às 10h30, o espetáculo Chafurdo, do Ceará, será encenado ao público no Mercado de Arte Popular. Ainda no sábado, a Flica promove às 10 da manhã a mesa Entre a Ficção e a Notícia, Limites, Contrapontos e Narrativas Possíveis, com a participação dos jornalistas Ricardo Ismael e Francisco José. A Flica ainda traz uma programação voltada para o público infantil, a Fliquinha, e toda uma programação musical que você pode conferir no site saladenoticia.com. No domingo, o projeto da Prefeitura de Feira de Santana, Rua Viva, vai acontecer na Avenida Fraga Maia. A pista que dá sentido para a Avenida de Contorno estará fechada das 8 da manhã até o meio-dia, para que a população possa fazer atividades ao ar livre. E domingo é dia de encerramento da Flica, em Cachoeira, e será com a mesa A Imperdoável Capacidade Humana de Apagar Seus Antepassados, às 10 da manhã. Na programação da FENATIFES, mais espetáculos para a garotada e toda a família. Às 10h30 da manhã e às 4 da tarde, a peça Alice no País das Maravilhas, da turma do Papum de Santa Catarina, se apresenta no Teatro do Cuca. Para fechar a programação do final de semana, o cantor Fabrício Barreto se apresenta às 3 da tarde na Nobre Cervejaria. Aproveite ao máximo. Bom, são 4h33, a gente vai ficando por aqui com esse nosso programa desta sexta-feira, dia 6 de outubro, e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço para você e até lá.